CNN Morning Call. Apoio. Santander Investimentos. Para todos os pontos de vista. Olá, bom dia. Tá no ar o Morning Call desta quinta-feira, dia 21, com a ameaça do fim do teto de gastos, elevando e muito risco aqui no Brasil. Começando lá por fora, depois de 6 dias de altas seguidas nos índices americanos, as bolsas abrem em queda num movimento leve de correção natural depois das fortes altas. Os mercados lá fora têm sido impulsionados pelos resultados de empresas. 86% das companhias americanas que já divulgaram balanços superaram as expectativas, segundo a Refinitiv. Os índices na Europa seguem em direção mista, alguns caem, seguindo esse movimento de queda lá nos futuros americanos. E na Ásia, mais uma vez, os índices fecharam sem direção definida. As ações da Evergrande voltaram a ser negociadas depois de uma pausa de 2 semanas e fecharam em queda de mais de 12%. O risco de calote segue aceso, mas depois do fechamento do mercado por lá, a Reuters informou que a incorporadora Evergrande conseguiu uma extensão de uma dívida, do prazo de uma dívida, o que traz um certo alívio. Mas o destaque do dia hoje fica mesmo com o cenário doméstico. Ontem o ministro da Cidadania, João Roma, confirmou o Auxílio Brasil, a reformulação do Bolsa Família, no valor de R$ 400 para 17 milhões de pessoas. Mas o grande problema é que nem ele e nem Paulo Guedes, ministro da Economia, explicaram de onde vem o dinheiro. Ao tentar explicar, o ministro Paulo Guedes disse que pensa em 2 alternativas. A primeira é o tal do waiver, que seria um puxadinho de 30 bilhões de reais no teto de gastos. E a segunda alternativa seria uma sincronização dos índices de inflação que corrigem o limite do teto de gastos e também os índices que corrigem as despesas do governo, que abririam um espaço de 45 bilhões de reais no teto de gastos. Mas o ministro não detalhou como seria possível chegar nesses 45 bilhões de reais fazendo essa sincronização. Eu cheguei a perguntar para alguns economistas se eles sabem como isso seria feito, como o ministro chegou nesse valor, e eles falaram que ninguém está entendendo esse número. Nas palavras de um analista, esse é justamente o problema. O mercado não gosta de confusão, não gosta de ficar sem entender os números e acaba saindo da Bolsa Brasileira e dos ativos brasileiros. Mas seja mudando a correção do teto, seja fazendo um puxadinho, o que os economistas estão interpretando é que o governo está abandonando o teto de gastos e nós estamos com isso num ponto de inflexão na política econômica importante. A âncora fiscal do país está deixando de existir e isso abre porta para uma escalada de gastos que acaba afetando a percepção de risco do país, inflação, dólar, juros, aumenta a dívida pública e isso acaba prejudicando a economia como um todo. E uma segunda leitura feita também é que isso está acontecendo para abrir espaço não só para um programa social, mas para as emendas parlamentares às vésperas da eleição de 2022, um claro sinal de populismo, isso segundo a interpretação de vários analistas de mercado e de economistas. Como resultado, o Ibovespa, nosso principal índice de referência da Bolsa, mais um dia descolou dos índices externos, chegou a fechar em uma leve alta, mas subiu menos que outras bolsas. E com a fala do ministro Paulo Guedes depois do fechamento do mercado, os índices caíram com mais força no aftermarket, nas negociações depois do pregão, e hoje os futuros também estão caindo. E por fim, vale falar também que aqui no cenário doméstico, o relator da reforma do imposto de renda disse que avalia corrigir em 41% todas as faixas da tabela do IR, com um reajuste maior do que o proposto na medida original do governo. E aí, com isso, a margem para arrecadação diminui. Vale lembrar que o governo estava contando justamente com esse dinheiro da reforma do IR para ter uma fonte para bancar o Auxílio Brasil. E um outro ponto é que, apesar da pressão do governo para que o relator corra com o assunto, ele reforçou mais uma vez que não vai apressar as discussões. Vamos ver então aqui como estão os nossos índices nessa manhã de hoje. O Ibovespa Futuro cai um pouco mais que lá fora, 0,65%, e o dólar sobe forte, 1,66% aos R$ 5,65, uma
um claro reflexo do aumento da percepção de risco aqui no país. O dinheiro sai do Brasil e com isso a moeda fica pressionada. Vamos ver também nossa agenda do dia. Depois de 2 dias de adiamento, o parecer da PEC dos precatórios pode ser votado hoje na Comissão Especial da Câmara às 2 da tarde. Vamos ver também como está a agenda lá fora. Nos Estados Unidos, agora de manhã, saem os dados de seguro-desemprego, os dados semanais e também dados sobre vendas de moradias usadas. E este foi mais um Morning Call. Até já! CNN Morning Call. Apoio. Santander Investimentos. Para todos os pontos de vista.